Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene e eu estou com a lição de abertura de hoje. E o livro é o Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 2, modo de fazer. E Emmanuel, ele vem nos ensinar esse modo de fazer, né? E a lição começa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E Emmanuel, ele traz aqui para nós, né, esse modo de fazer como Jesus fazia. E ele começa assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Então, quando ele nos fala aqui que raros são os que não voltam à carne para desfazer o que fizeram, ele se refere àquele que soube fazer aqui na terra aquilo que Jesus nos ensinou. Ou seja, são espíritos mais evoluídos. E são raros eles, né? Como Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, entre tantos, né, que aqui vieram e já não necessitam mais retornar à carne para desfazer alguma coisa, porque já adquiriram um grau evolutivo maior, né? E, ao contrário, acontece de quem vem aqui, né, para passar a vida na ociosidade, ele não, ele tem que voltar para ser constrangido a movimentar. Aqui, quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, lá tinha uma irmã ociosa, né? Ela não queria, tudo que arrumava para ela fazer, nada estava bom. Mas ela queria ter os méritos que todos que estavam ali trabalhando, ela queria ter. E não é possível, né? Quem vive na ociosidade, não tem como, né? Mas chega um momento que ele é constrangido a se movimentar. E a mensagem de Emmanuel, ela segue falando: somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativas de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbação. Ou seja, é fazer o bem sem olhar a quem, sem ver naquela ação a possibilidade de retorno, né? De dar o bem para receber algo em troca, né? É isso que Emmanuel vem nos falar. Sem fazer as pessoas que você está auxiliando se sentirem constrangidas, ou você se colocar numa posição que você está melhor do que ela, porque ela está na posição de ser ajudada e você é quem ajuda, né? Então, nós temos muito que ter esse cuidado quando nós estamos ajudando, para não fazer a pessoa se sentir diminuída, né? Ou constrangida por estar sendo ajudada. Então, o nosso gesto fala muito. Então, é isso que Emmanuel vem nos ensinar, né? E aí a mensagem segue. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Ou seja, Jesus, desde a estribania até a cruz, ele nos mostrou isso, porque ele tratou a todos com igualdade, né? Aqui ainda fala desde o vintém
da mulher até a riqueza de Zaqueu. Ou seja, da viúva, né, até a riqueza de Zaqueu. Então, ele não colocou diferença na riqueza ou na falta dela. Ele tratou o quê? Ele tratou ali as duas moral com igualdade, porque ambos possuíam uma moral mais elevada para o amor, para o bem, né? É isso que Jesus trata todos nós aqui, todos que estamos aqui ainda em aprendizado, com a mesma serenidade, com o mesmo amor. Então, poder amenizar a dor de alguém nos traz essa alegria ao coração e nos torna mais próximos, né, da luz divina, quando auxiliamos com amor, sem exigir nada em troca, né, sem esperar agradecimento, sem dizer, nossa, como fulano é ingrato, eu fiz tanto para auxiliar e ele nem muito obrigado, ele me deu. Né? Quantos de nós já não falamos isso? Eu não vou ajudar fulano, não, ele é muito ingrato. Já fiz tanto por ele, ele nem agradece, ou sequer admite que a gente ainda quer que a pessoa reconheça publicamente que ele foi auxiliado por nós, né? Mas a mensagem vem nos dizer que não é desta forma. Nós temos que amenizar uma dor, porque isso tem que ser natural e nos trazer alegria ao coração. É isso que a mensagem nos ensina. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Jesus não perde hora nenhuma qual era o seu desígnio, né? Que são os desígnios celestes. O equilíbrio dele, o tempo todo que aqui ele esteve, até no momento de ir para a crucificação, ele manteve-se sereno, né? Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Em uma outra fala, Emmanuel, ele nos diz que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes, e que aquele que se compadece e ajuda cede ao próximo algo de si mesmo. Não é isso? Nós temos um exemplo belíssimo dessa fala de Emmanuel lá na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo de 1 a 7. Eu acho essa passagem lindíssima e ela tem tudo a ver com o que Emmanuel está tentando nos ensinar aqui, né? A como fazer, como Jesus fazia. E lá, nessa passagem, ele fala assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vejam que esse homem, ele era coxo. Vamos bem prestar atenção no texto. Ele era coxo, e o coxo não é o mesmo que o paralítico. O paralítico, ele não anda. O coxo, ele anda com muita dificuldade, né? Então, o texto segue: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ele esperava por uma esmola, porque foi o que ele pediu, né? E disse Pedro: não tenho
prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aqui parece que o milagre acabou, né? Levanta-te e anda. Acabou o milagre. Não, não acabou. Porque se nós formos prestar bastante atenção no texto, não foi assim que aconteceu. Eles falaram, levanta e anda, mas o coxo não levantou. O coxo, ele foi levantado, como nos diz o texto bíblico, né? E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Então, o coxo não levantou de imediato e saiu andando. Eles, após falar isso, eles estenderam a mão direita e o levantou. Então, fica aqui uma reflexão importante para nós. Uma ordem para quem não consegue andar, levanta e anda com facilidade, fica confuso. Ele não conseguiria. Então, eles tiveram que o quê? Levantar, estender o braço para apoiá-lo, ajudarem ele a ficar de pé, né? Ele se levantou, ficou de pé, e só depois de alguns minutos eles esperaram para ele firmar os artelhos. O que são os artelhos? Os artelhos são os tornozelos que estavam atrofiados ali há muito, aliás, há muito não, desde o ventre de sua mãe, né? Então, aquela junta ali do tornozelo, ele não possuía, era atrofiado. Então, eles esperaram, levantou, esperou, firmou, esperou que tudo aquilo ali voltasse a normalizar para ele seguir caminhando. Aí, sim, ele se levantou com alegria, entrou com eles para dentro da igreja, quis que todos soubessem, né, a bênção que ele recebeu. E a reflexão é, qual é a nossa atitude ajudando o nosso próximo? Nós jogamos uma esmola para ele porque é mais fácil? Quando você... eu vou dar uma esmola que é mais fácil. Ou nós paramos para ajudar e não desgrudamos daquela pessoa, seguramos na mão dele e não soltamos, até que ele tenha condições de caminhar com as próprias pernas. Qual que é a nossa atitude com o nosso próximo? Porque foi isso que Pedro e João fizeram. Eles o apoiaram até que ele tivesse firmeza para caminhar. Quem de nós que vamos sair da zona de conforto e dar a mão para o nosso irmão, apoiar ele, não soltar, até que ele tenha segurança para caminhar? Nós fazemos isso? É uma reflexão. Ou é mais fácil dar uma esmola? Né? E nós temos que pensar, nós somos cheios de Deus e transbordamos esse amor que Jesus veio nos ensinar, ou ainda preferimos ficar na zona de conforto? Porque quando eu dou uma esmola, não que a esmola não seja uma caridade, sim, muitas vezes vai matar a fome de alguém, mas é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. E Emmanuel, ele nos aconselha como? Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Cristo. João e Pedro estavam vivendo o mesmo sentimento que vive em Jesus, porque eles deram de si para aquele coxo. Eles deram de si. E o verdadeiro milagre foi o amor que transbordou deles para aquele coxo. Porque o amor, ele nos constrange a nos transformar e melhorar sem sentir dores. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles foram constrangidos ao caminhar com Cristo,
presenciar o amor de Jesus o tempo todo. Eles não eram perfeitos, mas eles foram constrangidos a melhorar, porque só o amor é que consegue nos transformar. É só com o amor que nós vamos melhorar. E para essa melhora surgir, nós temos que transbordar esse amor para o nosso próximo. Então, essa é a nossa reflexão dessa manhã. Convido a todos a fechar os olhos. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso grande amigo, amoroso, que tanto veio nos ensinar, que tantos ensinamentos nos deixou. E ele nos disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. E para ir ao Pai, nós temos que fazer o que ele fez, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Foi isso que ele nos ensinou. E Jesus, que possamos, Mestre, ao sairmos daqui, colocar esse amor em prática com todos que nos cercam a vida, na nossa caminhada. Que possamos, Jesus, transbordar do seu amor a todos que necessitam, nos lembrando sempre, Jesus, do seu amor por nós. De olharmos a dor do nosso irmão e pensarmos, e se fosse Jesus, o que ele faria? É assim, Jesus, que desejamos que o Senhor nos auxilie na nossa caminhada, nos lembrando sempre que devemos contribuir para o crescimento do nosso irmão, que devemos, Jesus, contribuir para a cura moral do nosso irmão, sendo sempre, Jesus, um exemplo vivo para todos que necessitam, praticando, Senhor, a lei do amor e da caridade. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. E agora, o livro dos Espíritos, que está com o Carlos. Bom dia, gente. Como a Diane já falou, meu nome é Carlos. E a gente vai dar prosseguimento agora ao estudo do Livro dos Espíritos, tá? Como o nome já fala, é um estudo. Então, eu não vou falar aqui sozinho. Todo mundo vai participar comigo desse estudo. E na semana passada, tem alguma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda. Na semana passada, foi feito a pergunta de número 653. A gente está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de adoração. E esse subcapítulo chama-se Adoração Exterior. E na pergunta da semana passada, que foi feita com o Luiz, a Kardec perguntou para a espiritualidade: precisa de manifestação exterior e adoração? Ele está perguntando o quê? Se a gente precisa fazer alguma manifestação exterior a Deus ou fazer alguma adoração a Deus. E a espiritualidade fala: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, independente daquele momento que a gente está adorando, Deus conhece todo o nosso ser, conhece todos os nossos movimentos, todos os nossos pensamentos. É como fala o Salmo, sonda-me. Deus nos sonda o tempo inteiro. E tem uma subpergunta: será útil a adoração exterior? E a espiritualidade responde: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Certo? Essa pergunta foi feita semana passada e foi explicada pelo Luiz. Vamos à pergunta dessa semana,
que é a 654. E Kardec continua perguntando à espiritualidade: tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? O que é que vocês acham, gente? Vocês acham que Deus prefere uma pessoa que adore a Ele de joelho, ou que adore Ele subir numa escadaria de não sei quantos mil degraus, ou que adore Ele ficando simplesmente meditando, se isolando das pessoas? O que é que vocês acham? Deus tem essa preferência? Sim, irmão. Mais alguém tem alguma sugestão? Calma, gente, um de cada vez. O que é que vocês acham? Vocês, nós, humanos, as pessoas que têm filhos, têm alguma preferência por um filho ou por outro? Às vezes. Não tem a preferência, existe sintonia, às vezes, mais com um do que com os outros. E a gente vai chegar nesse momento aqui, nessa questão de sintonia, certo? E a espiritualidade fala: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Isso que ele acabou de fazer, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornem melhores para com seus semelhantes. Então não adianta, ele fala aqui, a espiritualidade fala, não adianta você fazer cerimônia nenhuma, se essa cerimônia não torna você uma pessoa melhor para com aquele companheiro de jornada que você vive. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre os que a exprimam. Então, independente da forma que a gente exprime esse nosso amor a Deus, vai sempre agradar a Deus. Se a gente está fazendo as coisas que Jesus nos ensinou na Boa Nova. Foi que ele ensinou o mais importante mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o próximo como a si mesmo. Então, se a gente está seguindo esse mandamento, isso é o que mais importa. E continua: é hipócrita aquele cuja a piedade se cifra. A palavra cifra significa figura. Então, é hipócrita aquele cuja piedade se figura nos atos exteriores. Se você só tem a aparência de que é bom, não importa, não está valendo. Se você só finge, eu sou muito bonzinho, eu faço as coisas muito boas para o meu próximo, tudo da boca para fora, não importa. O que importa é a prática daquilo que eu estou falando. As pessoas que já tiveram a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar 2, que na verdade é a história do livro Os Mensageiros, vai ver que num daqueles mensageiros que reencarnou a Terra, ele era palestrante numa casa espírita. Ele fundou uma casa espírita e ele é palestrante na casa espírita. E ele falava muito bem. Mas no dia a dia ele não colocava em prática aquilo. O que aconteceu com ele quando desencarna? Na verdade, a espiritualidade, os mentores espirituais dele, prevendo que ele se complicasse mais ainda, antecipou o desencarne dele. Porque isso pode acontecer. Quando a espiritualidade, os nossos mentores e guias, por compaixão a nós mesmos, vê que a gente pode se complicar mais ainda no nosso futuro, que a gente pode voltar para o outro lado com a bagagem mais cheia do que veio para cá, eles podem antecipar a nossa volta. Por piedade. Ele continua: mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento.
Então não adianta eu estar aqui todo domingo aqui na frente, falando, estudando, porque a gente estuda, a gente se prepara para vir aqui na frente falar, e quando eu sair daquela porta, eu fazer tudo diferente do que eu prego aqui na frente. O que importa é a nossa prática. Paulo, na sua carta a primeira carta aos Coríntios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 13, ele fala várias coisas. Ele fala que não adianta se ele falasse a língua dos anjos, do povo dos anjos, se ele fizesse aquilo. Ele cria várias situações para mostrar que não importa o quanto aparentemente é bom, se ele não tem o amor. Se ele não pratica o amor para com o próximo, para consigo mesmo, para com o próximo. É muito bonita essa passagem de Paulo, essa primeira carta aos Coríntios. Então, ele cita vários exemplos para, no final de tudo, ele dizer que o que importa são os nossos atos e a gente põe em prática o amor. E a espiritualidade continua. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso. Cioso é ciumento. Duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Então, que ele diz que não importa o que a gente fala, que se a gente tem conosco orgulho, inveja, ciúme, se a gente é rígido ou implacável com o nosso próximo, se a gente ambiciona os bens do nosso próximo, é só da boca para fora. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Gente, isso aqui é para a gente que está aqui. Isso é para a gente que está aqui todo domingo estudando, procurando aprender e não põe em prática, porque ele está dizendo aqui, é muito mais culpado aquele que sabe do que o ignorante. Nós que já estamos, nós não sabemos a verdade, como Jesus falou. A gente está à procura dela, à busca da verdade. Mas a gente que já está procurando a verdade, se a gente não, e a gente já aprendeu algumas coisas, se a gente não põe em prática esse pouco que a gente aprendeu, a gente é muito mais culpado do que os selvagens, do que aquelas pessoas que estão ainda engateando no começo do conhecimento. Porque a gente já conhece. E ele dá um exemplo muito interessante aqui. Como tal será tratado no dia da justiça. Aí ele vem com esse exemplo. Se um cego passa e bate em você, você o perdoa, porque ele é cego. Mas se a pessoa que não é cego vai e bate em você, você vai verbalizar com ela, vai conversar com ela. Por quê? Porque ele não é cego. Então, é uma comparação muito clara. A gente que sabe, a gente vai ser muito mais cobrado. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus, se adorado num idioma ou no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, nenhuma oração, nenhuma oração que é feita da boca para fora, chega lá em cima. A oração, para chegar lá em cima, ela tem que sair daqui do coração. E não importa se você fica ali rezando 10 Pai Nosso, uma Ave Maria, ou se você chega simplesmente e diz: Jesus, me ajuda. Eu estou com esse problema. Me orienta. Porque a oração que mais vale é você chegar e bater um papo com ele. Que na verdade nem precisa, porque ele já sabe de todas as nossas necessidades.
O nosso Criador, ele conhece o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabe de tudo que acontece. Mas é importante e é necessário que a gente abra o nosso coração para a gente receber a energia dele. Foi o que eu estava falando aqui, que a Maria Carey falou. Não é que um pai prefere um filho do que o outro, mas tem a sintonia. Quando a gente abre as portas do nosso coração para o nosso Criador, para Jesus e para os nossos amigos do mundo espiritual, eles conseguem trabalhar dentro de nós. Se a gente se tranca, eles não conseguem isso. Então, não importa como a gente pede a ele. O que importa é o que a gente vai fazer com aquele pedido, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Uma coisa muito importante que existe na nossa evolução espiritual chama-se mérito. A gente tem que ter mérito para tudo aquilo que a gente pede ao nosso Pai Maior. Porque se não fosse assim, não seria justo. A gente tem que fazer por onde merecer. Se não fosse assim, então a espiritualidade ia escolher uns aqui, outros ali, então não seria fé, não seria justo. E partindo aqui para o estudo de Miramês, que é um dos livros, nem todo mundo gosta de trabalhar com Miramês quando está aqui no Livro dos Espíritos, mas eu gosto muito, porque ele consegue esclarecer muito mais as respostas que é dada pela espiritualidade. Então Miramês fala: Deus não tem preferência por alguém, somente por quem tenha uma forma de adoração a ele mais refinada. Então não importa se a pessoa fala bonito, se a pessoa usa palavras bonitas, se tem uma retórica bonita para fazer uma oração. Se fosse assim, como é que um surdo ia poder se comunicar com Deus? Não importa as palavras. O que importa é o sentimento. Deus se interessa por tudo na urdidura da sua grandiosa criação. Como ter preferência se ele sabe que o crescimento das qualidades é através do tempo que ele mesmo criou? Então, gente, o que é que ele diz aqui? Deus não prefere aquele que está no princípio da criação ou aquele que está... Não tem preferência maior do que aquele que já está no final da criação ou aquele que está no princípio. Para Deus, Jesus, que é nosso governador, e nós somos filhos do mesmo jeito. Todos nós somos filhos dele. Mas, ele vai falar aqui na frente, é o caso da sintonia de novo. Se ele tivesse preferência, a teria pelos ignorantes. O Criador, sendo o Pai de tudo e de todos, não pode ter predileção por uns somente por ser mais velhos do que outros. Olha o que eu falei de Jesus. Ele não tem preferência por Jesus porque Jesus é mais velho do que nós. Ele não tem preferência, ele ama todos. Ele ama desde o animalzinho até um espírito crístico, do mesmo modo. Ele conhece e sabe como as coisas devem ser. Nunca se contrariou, nem se alegrou. Gente, até porque contrariedade e alegria é um sentimento humano. E a gente tem que pôr na cabeça que Deus não é humano. Isso são sentimentos nossos. Alegria, raiva, rancor, isso são sentimentos nossos. Deus não tem esse sentimento. Deus é equilíbrio. Deus é eterna harmonia. Ele conhece o passado, o presente e o futuro.
Ele conhece tudo. Quem conhece a passagem de Públio Lentulus quando ele foi falar com Jesus Cristo escondido à noite, pedindo auxílio para sua filha que estava doente? E Jesus fala, você poderia evitar séculos de sofrimento. Mas é ali Jesus, que não é Deus, Jesus que não é Deus, tá? Embora algumas religiões achem que Jesus e Deus é a mesma coisa, não é. Ele já sabia qual era o futuro do Públio Lentulus. Ele já tinha o conhecimento daquilo que aquele espírito ia passar e até onde ele iria chegar. Imagine Deus. Basta pensar um pouco nos seus atributos para tirarmos de Deus certas emoções humanas. Quanto a nós, Jesus também nos conhece, por isso ele não precisa chorar nem preocupar-se com os malfeitos do homem. Aí ele vem falar de Jesus agora. Jesus, ele não se preocupa, entre aspas, com os nossos malfeitos. Porque tudo faz parte do processo de evolução. Fazendo uma ressalva, ele se preocupa sim, porque ele sabe que a gente tem que crescer, a gente precisa evoluir. E todas as dificuldades que nós encontramos, que a humanidade encontra pela frente, a gente tem que tirar da nossa cabeça que é uma punição, não é? É uma correção de coisas erradas que a gente fez no nosso passado, no nosso pretérito. A gente tem mania de achar que o que está acontecendo com o mundo atualmente, que aparentemente parece que está de perna para o ar, né? A gente pensa que é culpa. Não é culpa, é uma correção. Quando uma pessoa repete o ano, está estudando e repete o ano, a pessoa não está sendo punida. Não é uma punição, a pessoa simplesmente está sendo dado uma oportunidade de reaprender, de aprender de novo. Então, isso que acontece com a gente. Quando a gente passa por certas dificuldades, é uma oportunidade que está sendo dada para o nosso espírito de reaprender. E eu acho que quando a gente consegue colocar isso na nossa cabeça, as coisas passam a ser mais fáceis para a gente. A gente começa a aceitar mais as coisas. Os homens, mesmo os espíritas, se agitam com o que pode acontecer com a Terra pelos processos mortíferos de destruição que a ignorância os criou. Isso é fato, né? O que tem de espírita hoje em dia, preocupado com a transição planetária, com o que vai acontecer com isso, com aquilo, a gente não tem que se preocupar, gente. A gente tem que fazer aquilo que Jesus ensinou para a gente. Porque se a gente fizer as coisas certas, a gente não tem que se preocupar. Se um dia esse planeta acabar, que vai acabar, porque tudo faz parte, tudo tem um ciclo, um dia esse planeta vai acabar. Mas vai ser daqui a bilhões de anos quando isso acontecer. E quando isso acontecer, provavelmente a gente já vai estar num grau evolutivo bem maior que nem aqui, mas a gente vai estar. E se a gente tiver, e se tiver espíritos ainda ligados a esse orbe terrestre aqui, o que é que vai acontecer? Eles vão ser realocados para outros planetas. Isso sempre aconteceu a vida toda. Deus é onisciente e Jesus acompanha o temperamento belicoso dos homens antes que eles pensassem na fabricação dos armamentos. Olha que interessante. Antes do homem pensar que vai fazer uma coisa errada, Jesus já sabe daquilo. Já vem acompanhando aquilo. Os seres humanos não fazem. Aí alguma pessoa pode perguntar, e por que ele deixa isso acontecer? Porque é preciso que haja os escândalos. Mas há daquele que causar o escândalo. O Evangelho fala isso. O escândalo é preciso que haja. Ainda é preciso que haja aqui na faixa vibratória do nosso planeta. Mas há daquele que causa o escândalo. Os seres humanos não fazem o que eles desejam. E se é a vontade de Deus que tudo domina, e nem se falando da Terra, é Jesus o agente direto do Criador,
Por que se preocupar com a sua destruição? Então ele está falando aqui, ó, que eu acabei de falar, por que se preocupar com a destruição do planeta? Jesus está tomando conta de tudo. Ele está no leme do planeta. Trabalhemos para a paz, que serviremos de instrumento do Mestre para a concórdia. Deus não tem preferência em relação a seus filhos. Seu amor é como o sol cujos raios aquecem a todos e a tudo com o mesmo amor. Interessante isso, né? Ele fala, o amor de Deus e de Jesus é como o sol. O sol está ali para todo mundo. Para os ricos, para os pobres, para os bons, para os maus, para os animais, para os seres humanos mais evoluídos. O sol está ali para todo mundo. Assim é o amor de Deus. Está ali para todo mundo. A diferença está em como recebemos esses raios segundo a nossa evolução. Então depende de nós como é que a gente recebe esse amor. De acordo com a nossa evolução. Não é a forma de adorar a Deus que importa. É a maturidade da alma pelas mãos do tempo. Se já conheces determinadas verdades espirituais, deves usá-las. E se já abriste os olhos para a luz, deves encará-la sem temê-la. Então, gente, mais uma vez, se a gente já conhece certas verdades, vamos pô-las em práticas. Não adianta a gente ler um livro por semana, a gente vir toda semana para a casa espírita. O conhecimento é importante, é muito importante. Mas pôr em prática esse conhecimento é mais importante ainda. Antes a gente leia um livro só e põe em prática a vida toda aquele livro do que a gente lê dezenas, centenas de livros e não põe em prática nada. Uma vez, Mahatma Gandhi, ele falou que se perdesse toda a Bíblia, e ele é hinduísta, ele não era cristão, e ele falou que se perdesse toda a Bíblia e todos os livros, e se conseguisse salvar o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque no Sermão da Montanha está escrito ali vários ensinamentos belíssimos de Jesus. Então, se a gente conseguisse pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou, só naquele Sermão da Montanha a gente já estava salvo. Grandes espíritos, agora que coisa interessante, olha, porque a gente sabe que tem religiões ainda no planeta Terra que adora a Deus de forma que para aquelas pessoas que já têm um pouco de conhecimento possa parecer estranho, né? Adora a Deus com certos sacrifícios, adora a Deus se dilacerando, fazendo certas coisas que a gente vê que não é muito por ali. Mas ele fala, ó, grandes espíritos se encontram por missão em religiões primitivas, ensinando gradativamente aos espíritos ignorantes mais uma cota da verdade. E porque eles adoram a Deus de maneira mais grosseira, eles não irá puni-los. Então, a gente não precisa se escandalizar quando a gente vê irmãos nossos que ainda não têm certos conhecimentos adorando a Deus de outras formas. Não precisa. Se o coração dele, novamente, se o coração dele está com amor e ele está pondo em prática aquilo que ele aprende dentro da religião dele, está valendo sim aquela adoração. Mesmo que você diga, aquela pessoa está se isolando do mundo. Tá, mas no momento que ela está fora daquele isolamento, ela está pondo em prática? Tá, então está valendo. Existem muitos espíritos que se requintam na adoração a Deus, ficando em profundo silêncio na quietude por dias a fios, e nem por isso têm a consciência tranquila, por deixarem de adorar o Senhor todos os dias pelos seus atos. É o que eu falei. Espíritos, eles se isolam às vezes da humanidade
em meditação. Mas ele fala aqui que muitos deles estão com consciência ainda perturbada, porque no dia a dia eles não põem em prática aquilo que eles aprendem com os seus atos. A maturidade da alma é uma soma de virtudes vividas. Jesus cumpre um dever assumido com Deus desde a eternidade, mas não tem preferência por esta ou aquela religião ou pessoas. Jesus não fundou religião nenhuma, gente. Quem fundou fomos nós, humanos. E ele não tem preferência por nenhuma religião. A preferência dele é por quem pratica o amor. Aliás, não é nem preferência dele. Desculpa, deixa eu me corrigir. Ele não prefere aquele que pratica amor. Agora, aquele que está praticando amor está se abrindo os corações para os ensinamentos dele. Todos fazem parte do seu rebanho, que ele ama e instrui. O hipócrita, o mentiroso, o violento, o assassino, o odiento, enfim, o espírito que somente se compraz no mal, recebe o mesmo amor de Deus como o espírito elevado, porém sua mente não sabe transformar esse amor em tranquilidade. Gente, essa frase aqui, ele vem falar que todo espírito, por pior que seja, ele é amado da mesma forma por aquele que faz as coisas certas. A diferença é que aquele espírito ainda não está preparado para receber o amor de Deus. Entretanto, as bênçãos são as mesmas para ambos. Tudo existe, o Senhor o permitiu, ou Ele mesmo fez. Se queres adorar a Deus em espírito e verdade, faze-o. Mas não leves a crítica a quem ainda não alcançou essa capacidade. Cada um com sua própria luz. Que Deus e Cristo se encontram no comando de todos nós. Ninguém se perde pelo fato de não compreender a verdadeira gratidão. Então, gente, para concluir, porque eu já estou passando alguns minutos da hora do Evangelho, para concluir é o seguinte: ponham em prática aquilo que vocês aprendem. Esse é o que é importante. É muito mais importante do que a gente tentar ficar adorando a Deus. O que nos ensinou aqui a lição, a pergunta de hoje é: orar, adorar é importante, é muito importante. Porque se não fosse assim, Jesus não mandava a gente orar e vigiar. Então é muito importante. Mas a prática do que a gente aprende é muito mais importante ainda. Gente, boa semana para todos vocês. Agora a gente vai ter o Evangelho, que está com o Luiz. Depois do Evangelho, ele vai fazer a prece de encerramento, mas não encerra por aí, tá? A gente faz essa prece de encerramento porque a gente para a nossa gravação, que vai para o YouTube, vai para o nosso canal do YouTube. Aqueles que não têm, por favor, vá lá no nosso canal, dê uma visitada, certo? E depois a gente tem a prática do passe, depois do passe tem a água fluidificada e tem a confraternização lá atrás. Boa semana para todos vocês. Bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, né? Porque desde a abertura, como sempre, há uma certa correlação do que nós vamos trazer no Evangelho, certo? Nós não, os nossos benfeitores que fazem todo esse trabalho nos bastidores, e nós pensamos que nós escolhemos aleatoriamente, mas eles estão sempre prontos a nos auxiliar, dando condições para que nós possamos também contribuir naquilo que nós fomos chamados a fazer. Por isso, antes de começarmos praticamente, mas já começando mesmo, a respeito do Evangelho, vamos
relembrar algumas datas. Porque o Carlos colocou aqui a respeito, leu a respeito que Miramês disse: grandes espíritos se encontram encarnados nas religiões, né? Mas nós podemos ver que grandes espíritos se encontram encarnados em todas as atividades humanas. Não é isso mesmo? E vamos ver dois personagens que foram contemporâneos de Kardec, isso é, viveram praticamente na mesma época que ele, com algumas datas diferentes. Um deles foi Louis Pasteur. Quem foi Louis Pasteur? Alguém sabe? Só isso? Nós estamos sim, nós estamos dando a ele um aspecto de é um dos que mais nós conhecemos, a pasteurização. Pois bem, esse espírito Louis Pasteur trouxe muitas contribuições para todos nós em relação à saúde humana, à saúde dos corpos. Por isso, é importante observarmos que algumas descobertas que ele fez. Conceito de doenças são causadas por micro-organismos, certo? Por isso, o método da pasteurização corresponde principalmente no leite. Aquece o leite a 62 graus aproximadamente e depois resfria ele a uma temperatura que quase ao grau de congelamento. E isso vai fazer com que as bactérias acabam sendo dizimadas, né? Processo de pasteurização, como foi falar, vacinação contra a raiva, certo? Teoria da biogênese, origem de reações patogênicas, bases da asepsia na medicina e na cirurgia. Veja bem, se nós fizermos a cirurgia num local onde a sala cirúrgica não foi devidamente asepsiada, consequentemente nós corremos um risco de adquirir uma infecção ali, com toda certeza, porque nossos corpos estão abertos, expostos praticamente a milhões e milhões de micro-organismos. Por isso é importante nós observarmos que esses grandes vultos que nos trouxe esses grandes benefícios, trouxe-nos muita contribuição para que nós hoje possamos viver acima de 80 anos com vigor e saúde. William Crookes. Quem foi William Crookes? O descobridor dos raios catódicos, certo? Na ampola de Crookes, a famosa ampola de Crookes, que viveu também, nascido em 1832 e desencarnado em 1919. Pasteur foi em 1822 a 1895. Kardec foi quando, gente? Outubro de 1804 até 1869, certo? Vamos vendo que esses espíritos que vieram trouxeram contribuições grandiosas para que nós possamos estar aqui hoje, gozando de saúde, gozando de todos os benefícios que nós estamos tendo. Quem lembra das antigas televisões? Não são os raios catódicos, os tubos lá grandes, imensos, dando os princípios da imagem. E também William Crookes foi um dos precursores da TV de plasma, porque ele pesquisou plasma. Agora, ele teve uma pesquisa muito interessante que foi com... Quem é, gente? Materializações. O espírito de Cat King. Quem já ouviu falar isto? Trabalhou imensamente. Aos 40 anos de idade, aproximadamente, ele começou a ter esses princípios de materialidade, que Cat King foi um espírito que se materializava, do qual ele fez pesagem, tomou pulso do médium, que era responsável por seu ectoplasma, e media a pulsação do espírito. Vejamos bem até onde nós já nos alcançamos. Nós alcançamos um prodígio evolutivo tecnológico imenso. Mas nós estamos ainda
muito ligados às coisas tangíveis. Porque Crookes provou a existência do espírito pela ciência. Mas se nós observarmos, pouco se fala a respeito disto. Porque o espírito ele se materializa e depois se desmaterializa. Porque nós estamos querendo ainda ver para crer e fazer com que esse espírito seja materializado para sempre. Nós estamos materializados num corpo. Mas esse corpo se perece. Esse corpo gradativamente vai morrendo. E por quê? Nós ainda estamos vivendo somente pela matéria. Sendo que no livro Levítico 19, 18, que foi escrito praticamente há 1400 anos antes de Cristo. Então estamos 3.424 anos quando esse livro foi escrito. E que o que diz o versículo 19 do capítulo 19, o versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. 3.400 anos atrás, essa frase foi pronunciada. E hoje nós amamos o próximo como nós mesmos? Sendo que esses grandes precursores, como nós estamos falando de Crookes, Pasteur, trouxe essa contribuição para que nós pudéssemos termos uma vida próspera e com relativa saúde. O que nós estamos valorizando, afinal de contas? Porque se esse livro, há 3.424 anos atrás, praticamente, mostrou que nos devemos amar ao próximo como a si mesmo, alguma coisa está errada conosco, não está? E o Cristo veio depois, 1.400 anos depois disto, e nos trouxe algo que mexeu muito mais do que todo este movimento que nós estamos vivendo da área da ciência. Porque ele trouxe que nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Ficou mais complicado um pouquinho, né? Não ficou? Por que ficou mais complicado? Porque nós complicamos. Porque nós não aprendemos a nem amar o próximo, como amarmos os nossos inimigos. E ele diz assim em Mateus: aprendestes que foi dito, lá atrás, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus. Coincidência com Miramês, Carlos? Não foi isso que ele nos disse? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Este está em Mateus capítulo 5, 43 a 47. Kardec foi muito sensato e muito cirúrgico em retirar dos evangelhos de Mateus, João e outros a essência, a moral que o Cristo nos trouxe. E este procedimento de amar os outros como a nós mesmos está pronunciado em Levítico. Mas o Cristo acrescentou este último tópico: amai os vossos inimigos. Será que somos capazes de amá-los?
Porque nós confundimos muito essa palavra amor, porque ela ainda está muito humanizada e não espiritualizada. Porque amarmos os nossos próximos, como foi dito aqui, nós somos capazes de ter a mesma relação íntima entre um filho e o outro. Os processos reencarnatórios, como a Diane colocou, ela vai trazer criaturas ainda envolvidas em vários dramas de um passado, dos quais, muitas das vezes, têm que conviver com seus próprios inimigos do mesmo lar, aceitando-se, criando vínculos de amor e desfazendo os vínculos de animosidade. Amar o próximo, olha, nós estamos juntinhos dentro de uma família. E vocês, mulheres, estão muito mais juntos, porque percebem em 9 meses que aquele ser que está no seu ventre, um dia vai ser uma criança que você vai já sentir muito amor por ela. Nós, homens, temos um sentimento de amor que devemos desenvolver, mas vocês, mulheres, já está 9 meses antes, e de acordo também com os processos reencarnatórios que conhecemos, bem antes do processo da concepção, esses espíritos que estão preparando para vir, têm dramas a saudar conosco. E muitas das vezes, não só dramas, mas também gratidão por aqueles que eles estão vindo. Por isso a importância de nós observarmos que amar os vossos inimigos não está simplesmente naquele que nos fez o mal hoje, mas aqueles que nós fizemos também o mal no passado. Por isso que muitas vezes eles nos odeiam. Somos nós os causadores do ódio que eles estão tendo para conosco, porque temos uma causa. Por que eu estou sendo odiado? Por aquele que porventura está convivendo comigo. É porque a parcela de erro está maior para comigo. São erros gratuitos? Podem ser. São erros que foram cometidos de uma forma tão dura? Também. Mas o Cristo trouxe esta grande lição para que nós possamos ter uma ideia de que não há oportunidade de crescimento que não pode ser desperdiçada. Se queremos ser espíritos puros, melhores cada dia mais, é necessário que nós possamos voltar no conhecimento do amai-vos, que está bem lá, 3.400 anos atrás. Mas quando nós erramos tanto, as oportunidades da reencarnação nos dá a oportunidade, sim, de recuperarmos aquilo que muitas das vezes eram criaturas que se gostavam e foi traída. Porque um ódio gratuito não existe. Por isso nós somos hoje conhecedores dessa doutrina amiga que nos acolhe em todos os setores de que nós queremos procurar, nós encontramos. Porque ela não é uma religião. Antes de tudo, ela foi uma ciência, uma filosofia. Mas a religião vem através do quê? De que todo este conhecimento que nós temos hoje nos mostra que este Criador que nos permitiu viver nos deu a oportunidade. E com isso nós vamos nos ligar a Ele, não no sentimento de adoração, como foi colocado, mas um simples sentimento de gratidão por Ele ter nos permitido que tivéssemos e tenhamos as experiências para que também possamos crescer e ser espíritos puros um dia. Somos todos, sim, detentores do conhecimento, mas está apagado. E isto é importante nós tenhamos a certeza de que não posso caminhar à frente se não desfazer dos elos de angústia de mim mesmo e que fiz em relação ao outro. Por quê?
Porque está na nossa consciência. Não há ninguém que cobra-nos, mas a nossa consciência que nos cobra. Concilia-te com teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele, para depois depositar a tua oferta no altar. Veja que o Cristo está colocando duas vertentes aí, uma no sentimento e a outra no material, que é o altar, que é adorar, que é fazer as penitências e as oferendas. Qual é o papel maior que o Cristo nos trouxe? Conciliar-te, isto é, você está mudando o seu sentimento em relação ao outro. Isso é sentimento, isso é questão do espírito, porque a parte da oferta, todos nós vamos vir. Aqueles que estão ali observando o nosso trabalho, a nossa rotina ali, vai observar que eu fiz a oferta. Mas eles não sabem o que está no íntimo da nossa pessoa. Ninguém sabe no íntimo que está naquela pessoa, porque ela pode ter sido feito um ato pro forma. Isto é, um simulacro das suas intenções internas. Não somos criaturas perfeitas, não. Mas cada passo que dermos para melhorarmos a nós mesmos, para sermos melhores diante de uma sociedade que clama muitas das vezes por justiça, mas esquece que momentaneamente a justiça passa por nós mesmos. Somos nós, criaturas, ainda cobrando e julgando ao outro, sem esquecendo-nos que nós somos aqueles que devemos nos julgar. Por isso que o Cristo fala uma coisa, Kardec nos coloca aqui assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime. A aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. É ou não é verdade? Quem dá as costas ao seu inimigo? Eu não dou. Quem confia em alguém que um dia traiu a minha confiança? Eu tenho que ter o bom senso de não confiar nele. Porque qual vai ser o outro ponto que ele vai me fazer? E Kardec continua. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Confiam? Eu não. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. É ou não é diferente? Quando nós vemos um amigo verdadeiramente, nós sentimos a presença dele já de longe. De longe. Olha, mas estou com a sensação tão agradável e de repente a pessoa aparece. Pensei no fulano. E aquela efusão, aquela grande capacidade de expressar o seu sentimento interior se faz num sorriso, num abraço. Mas com aquele que nós temos os desafetos, algumas coisas, falar lá vem. Nós recuamos, muitas das vezes. E como recuamos? Não temos aquela mesma empatia com este ser. O que nós devemos ter, como diz o Cristo, é respeito. Orar por eles. Isto é um aprendizado que nós vamos gradativamente alcançando com o nosso lapidar dos sentimentos.
Despertar sentimento de amor por outro não é da noite para o dia. Não se conquista um ao outro da noite para o dia. Muitas das vezes fala assim, olha, foi uma coisa tão agradável quando eu vi essa pessoa. Parece que nós já tínhamos convivências muito tempo atrás. E é uma grande verdade, muitas das vezes. Porque essas criaturas já conviveram conosco num fator de harmonia tão grande que naturalmente nós já sentimos por ela aquele mesmo sentimento que tínhamos no passado. Porque este sentimento não morre. Assim como o sentimento da animosidade. Porque isto é de alma para alma, de espírito para espírito. Agora, concilia-te com teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele. Isto demonstra que Cristo queria dizer a todos nós. Saibamos entender o outro, saibamos respeitar o outro, mas não vamos fazer com que ele seja a criatura odiada por nós. Mas também façamos com que ele não nos prejudique, como muitas das vezes ele quer nos prejudicar. Não dando a confiança extrema, mas respeitando no seu quadrado, como se diz. Porque essas mesmas criaturas estão passando por conflitos tão grandes que nós nem imaginamos. Muitas das vezes eles estão fazendo o que há de menor dano em nossas vidas, porque muitas das vezes já está tentando blindar-se a si próprio dos males que muitas das vezes ele queria cometer e está freando seus sentimentos com toda certeza. Quem de nós aqui não pensou em fazer coisas violentas? Quem não pensou aqui em falar, me dá vontade de trucidar alguém? Quem nunca pensou que estar em determinado lugar pode fazer isto ou aquilo? Se todos nós fôssemos perfeitos, a sociedade já estaria totalmente pacificada. Por que existem os grandes conflitos? Porque eles originaram nos pequenos conflitos. Como é que se surgiu a Primeira Guerra Mundial? Não falam que se foi a morte do imperador da Áustria, na época da Prússia, daquela região ali, 1914. Desencadeou num conflito tão grande que levou à dizimação de vários e milhões de pessoas. Então nós observamos que o mundo ainda hoje não tem paz. Nós vemos conflitos pontuais que muitas das vezes nós vemos em vários veículos de comunicação, principalmente nessas web da vida. As pessoas parecem que estão torcendo pela Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer, será que vai, será que isto... O que é isto? Ainda o rancor dentro de nós? Temos que arrancar tudo isto. E para que nós possamos ver como Cristo é tão bom para conosco, deu-nos a oportunidade de conhecermos através da doutrina espírita um sentimento que o Espírito da Verdade nos traz. Dirigindo a nós espíritas, que diz assim, espíritas, quem é espírita aí, gente? Amai-vos e instruí-vos. Veja que ele trouxe, o Espírito da Verdade, trouxe aquilo que estava escrito em Levítico há 3.400 e poucos anos atrás. Amai-vos e instruí-vos, um segundo plano. Porque quando nós nos instruímos, sim, nós crescemos em ciência e tudo, e resolvemos conflitos externos, mas os nossos conflitos interiores, onde estão as soluções para tudo isto? Não está a amarmos a nós mesmos?
desfazendo do ódio que ainda habita em nós? Porque o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Quando nós injustamente blasfemamos contra nós mesmos. Digo isso por mim mesmo. Quantos de nós ainda temos que trabalhar o nosso interior? Todos nós. Sem exceção. Nós não precisamos ter o outro ao nosso lado para dizer que nós vamos dizer assim, eu te amo. Não. Não é necessário isto. É necessário nós aplacarmos o nosso sentimento de ódio, de angústia, para com a humanidade. E Jesus sempre nos ensinou a aplacarmos o nosso sentimento de ódio. Através da oração sincera, que vai fazer com que nós esqueçamos um pouco daquilo que ainda nós alimentamos de ódio contra o outro. Por isso ele diz, orai por aqueles que vos caluniam. Por isso abranda o nosso coração. Na primeira vez não é difícil. A segunda também. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os nossos hábitos é que vão nos direcionar para o bem ou para o mal. Agora, de onde origina todos os nossos hábitos? Nossos espíritos? Por isso, a essência espiritual que nós temos, ela está ligada, sim, com o Criador. E este Criador, por nos amarmos com tamanha força, nos oferece a oportunidade de ir e vir para desfazermos os ódios que contraímos no passado e muitas das vezes não muito longínquo. Porque no caminho que nós estamos, nos processos reencarnatórios que estamos vivendo, muitas das vezes as pessoas dizem, fulano tem algo comigo que eu não sei o que é. Isso é de encarnação passada. Nós espíritos temos muito esse hábito. Mas muitas das vezes não. Quantas das vezes nós adultos já tivemos o dissabor de agredir por aquelas palmadas uma criança que muitas das vezes vai nutrir ódio por nós por muito tempo. É ou não é verdade? Nós não vamos carregar isso por muito tempo, ou essa criança que, a partir do momento que se torna adulta, fala, eu nunca esqueci aquilo. E aí? O tempo vai nos mostrando que somos capazes sim de sermos melhores. E hoje nós estamos vivendo a melhor encarnação de nossas vidas eternas, que é o Espírito. Porque pensarmos no mal ainda pensamos, mas nós já estamos relutando em praticá-lo. Outros não conseguem. Não conseguem. Mas, gradativamente, nós vamos limpando, depurando o nosso espírito para que um dia nós possamos ser os mansos que herdarão este planeta. Eu sempre digo, eu sempre afirmo que eu quero voltar. As pessoas acham interessante. Como é que você faz isso? Eu não quero voltar. Para mim e para muitos que estão com esse conhecimento, só existe dois caminhos. Voltar para cá no mundo melhor, fazendo parte para que ele seja melhor, para que amanhã, quando eu voltar, eu tenha sido aquele que colocou uma pedrinha no alicerce do mundo melhor. Ou irmos para um planeta primitivo. Retroagir em conhecimento e moral, nós não retroagimos. Mas Deus, que é justo e bom, nos coloca nos caminhos
oportunidade de crescermos. Se nós não quisermos, vamos ter que repetir de ano. E repetir de ano é voltarmos para um planeta primitivo ou encarnarmos no nosso próprio planeta numa região primitiva. Não estamos isentos disso. Convivendo com aqueles que foi os nossos amores, as nossas afeições, mas também os nossos desafetos. Por isso é importante que tenhamos em mente que daqui para frente nós iremos caminharmos mais. E eu digo comigo mesmo, 2100 eu quero estar de volta. As pessoas ficam pensando, 2100, não está muito longe. Mas um dia eu quero ser não só manso, mas quero ser brando e pacífico. Aí sim eu estarei vendo a Deus. Está no Sermão das Bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra, mas os brandos e pacíficos, estes verão a Deus. Aí não haverá animosidade, inimizade, rancor, angústia, dor em nossos corações, quando nós realmente vivenciarmos o que Deus quer para conosco. Veremos a Deus sim, porque nós encontraremos aquela essência que muitas das vezes nós buscamos e não sabemos onde ela está. Somos sim criaturas capazes de fazer isso. Por isso estamos aqui, gradativamente, paulatinamente caminhando para um futuro melhor. Não existe outro caminho. Aqueles espíritos que são os nossos auxiliares, não. Porque muitas das vezes nós achamos que eles são os nossos auxiliares. Eles estão ao nosso dispor. E muitas das vezes eu ouço as pessoas dizendo: o Espírito, nosso protetor, Espírito protetor está conosco todo o tempo. Não. Você gostaria, Eliane, de ter alguém ao seu lado todo o tempo te puxando a orelha? Então, eu também não. Quando nós atingimos uma idade um pouquinho mais da pré-adolescência até a adolescência, nós queremos liberdade, não é mesmo? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Os nossos espíritos benfeitores, aqueles que nos guiam, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso não estão conosco ao tempo todo. Porque assim, se nós fôssemos assim, nós seríamos puppet, marionetes, conduzidos por ele. E nós queremos liberdade e eles querem que nós sejamos libertos. Nós temos o livre-arbítrio e eles nos respeitam o livre-arbítrio. Por isto, não tenhamos dúvida, tenhamos certeza de que hoje eu posso ser melhor do que fui ontem. Desfazendo ódios de rancor, elos de angústia e dor com o outro, transformando isto em simpatia em primeiro lugar, ou sermos neutros em algum tempo. Para mim, é neutro, porque eu já não estou sendo inimigo dele, estou sendo desafeto. Mas depois desenvolvemos a simpatia para participarmos depois do sentimento de empatia para com aquele ser, compreendendo que um dia também eu passei por isto. E aí sim, nós iremos compreender que Deus está sempre querendo o nosso melhor. Vamos passar para a atividade do passe, lembrando a todos que o passe não é obrigatório. E aqueles que aqui estiverem possam permanecer em silêncio. As crianças já estão no passe. E logo em seguida alguém vai orientá-los a ir para o passe, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. E agradecendo a este amigo maior de todos nós, que é Jesus, ofertando-nos a oportunidade de oferecer aquilo que de melhor Ele nos trouxe, que foi o seu amor por todos nós. Agradecemos também aos benfeitores que nesta casa estão auxiliando-nos
auxiliando a cada irmão que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, porque nós todos somos doentes da alma. Por isso pedimos, Pai, que continue a nos orientar e a nos dar a oferta e a certeza de que seu amor por toda a humanidade nunca nos deixará órfãos, pois assim será cumprida aquilo que o Cristo nos disse. Os mansos herdarão a terra, e os brandos e pacíficos, que um dia podemos ser, compreenderemos a Deus, não somente em nós, mas em todos os nossos irmãos que caminham conosco. Obrigado por tudo e que assim seja. Um bom dia a todos.